Eu não sou bom com matemática, mas eu sei os conceitos financeiros. Você não precisa... Cara, por exemplo, eu sinto pressionado quando eu abro uma calculadora e tem alguém olhando. Então tem o quê? Tem umas 8 pessoas aqui me olhando. Então calma lá. Eu sei fazer conta, porra. Eu sei fazer conta. Só que quando tem alguém olhando, eu só não tenho raciocínio lógico matemático, mas eu sei os conceitos e a gente vai aplicar juntos aqui. Eu conto com vocês aí pra vocês me ajudar se eu errar alguma coisa aqui. Porque vocês sabem, todo mundo sabe. Eu empolgo, eu vou falando, eu vou empolgando, eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Vocês sabem como que eu sou. Depois de um tempo aparece uma metralhadora. Então, ó, seguinte. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo denso, difícil, e vocês vão ter dúvidas. Eu quero que vocês tirem a dúvida, levanta a mão aí, a gente vai ter nessa troca maneira, tá bom? Vou começar a compartilhar a tela aqui. Hoje eu vou liberar uma planilha aqui também. Eu não tinha eu gravei a aula dela na trilha, só que eu não liberei ela porque eu tava precisando mexer nela e eu não mexi nela ainda, mas eu mexi na parte que eu vou dar aula aqui hoje, eu vou mexer. Aliás, já consertei. Mas assim, a ideia hoje é vocês saírem daqui, cara, com MBA em financeiro. MBA em saber conceitos financeiros, tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês vão me interrompendo aí. Vamos embora para a prática, tá bom? Então, hoje eu vou falar alguns conceitos, faturamento versus cash collected, aprendizado financeiro que vocês todos vão aplicar, EBITDA, alavancagem financeira, uma dica de investimento de parar de pagar as coisas à vista, explicar o motivo que eu nunca pago porra nenhuma à vista. A única coisa que eu pago à vista aqui é, poxa, equipe e contrato que eu tenho. Eu não tenho como parcelar, mas o resto eu pago tudo parcelado. Mas é uma questão do meu pensamento, né? Do meu tipo de pensamento. Tá parando de compartilhar essa porra aqui. Meu tipo de pensamento, eu quero que vocês comecem a ter esse pensamento também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, galera. O que é faturamento? Beleza? Faturamento é quanto você faturou no mês. Existe um termo chamado cash collected. O que é esse termo? É quanto que você coletou numa venda. Então pensa comigo, tá bom? Quando a gente escuta a G4 falando lá, pô, esse mês a gente faturou 37 milhões. Cara, você fala, porra, caralho, os caras entrou na conta deles 37 milhões. Mas não é isso. Não é assim que funciona. O faturamento é quanto você gerou de vendas. Então, digamos, se eu fecho uma venda de R$1 milhão, só que a pessoa vai pagar para mim ali, durante um ano, esses R$1 milhão, vamos facilitar a conta, tá? Se a pessoa me paga um projeto de R$12 mil e ela vai me pagar durante um ano esses R$12 mil, ela vai me pagar R$1.000 por mês. Então, assim, cara, você pode contar que você aumentou o seu faturamento você faturou R$12 mil no mês? Pode. Você pode. Por exemplo, fez uma identidade visual de 12 mil. Pô, você faturou R$12 mil. Você fechou em vendas R$12 mil no mês. Só que você não coletou esses R$12 mil por mês. Então você tem uma métrica chamada cash collected, que é quanto você coletou. Ou seja, quanto que você conseguiu coletar de dinheiro no momento da venda. Então, ó, o que é o faturamento? É o quanto fechou, o valor total dos projetos fechados, e o cash collected é o quanto você coletou no momento da venda. Os melhores closers, eles têm uma alta chance, eles têm um alto valor de cash collected, de 60%, 50%, 40%, dependendo do ticket que você vende. Então, por exemplo, se eu fecho R$12 mil numa identidade visual, só que o cara me paga 3 parcelas de 4 mil, eu faturei R$12 mil, só que eu garanti no momento da compra R$4 mil. R$4 mil para esse mês, R$4 mil para o próximo mês, R$4 mil para outro mês. Então, eu tenho um fator ali de beleza, de provisionamento de caixa para os próximos meses. Se eu conseguir coletar esses R$12 mil ali logo no momento da venda, poxa, excelente. Pô, o cara pagou à vista. Se você conseguir fazer o cara pagar à vista, galera, de verdade, se você for vender um projeto de 12 mil, se você não venderia, o cara vai te pagar em 4 meses. Você não venderia por 10.500 para você receber naquele momento? R$1.500 de desconto? Porque esses R$1.500, se você para e pensa, ele compensa para você. Você pagaria R$1.500 para você antecipar esses outros o quê? R$3 mil nos próximos 4 meses. Então você pagaria. Então, aí tá uma lógica também de você dar desconto para você receber o negócio à vista. Se você vai vender um projeto de 12 mil, o cara vai te pagar em 4 meses ali, de 4 meses de 3 mil, pô, cara, compensa você dar um desconto de 10 mil, R$10.500, para colocar ali R$10.500 a parcela, o projeto, para você receber o dinheiro à vista. Porque você antecipa muito crédito, muito valor do seu caixa para você poder fazer os seus investimentos. Não é verdade?
Porque daí, dali para frente, galera, é só alegria, é só entregar o serviço. Às vezes você nem precisa entregar outra pessoa, você contrata a pessoa, você contrata uma pessoa para pagar a pessoa à vista para poder fazer o projeto que você acabou de vender. Então você garantiu R$10.500, você coletou, você teve uma métrica de cash collected de R$10.500. Eu gosto muito de olhar essas duas metas, o faturamento e o cash collected, porque isso significa, eu consigo ter uma métrica de quanto de dinheiro realmente entrou. Eu posso faturar 50 mil, mas entrar, por exemplo, de contrato, né, e entrar só 30 mil no meu caixa. Porque é o dinheiro que eu consegui coletar no momento. O cliente pediu para pagar no Pix do próximo mês, Pix no outro, sei lá. Entendeu? Por isso que as vendas no cartões também são preferíveis. Porque se eu vendo no cartão, o cliente paga parcelado e eu recebo à vista. À vista, sim, né? 2 dias depois, 5 dias depois, 7 dias depois. Dependendo da forma que você recebe. Então, é preferível que vocês sempre tentem coletar o máximo possível da venda no momento do dinheiro do momento da venda, tá bom? Hoje eu vou explorar aqui também a planilha do financeiro, que já está aberto aqui, tá bom? Cara, eu vou compartilhar com vocês esse aqui, só que eu vou compartilhar depois, tá bom? Aqui, eu mexi nela, há uns 15 dias atrás, eu postei umas 30 aulas lá na trilha lá. E essa planilha era uma. Aí eu inventei de automatizar ela, e eu automatizei ela pela metade, tá bom? Então, assim, tá faltando algumas coisas aqui, mas eu vou liberar isso aqui para vocês, tá bom? E eu posso até mandar aqui no chat para vocês, que daí depois... Ela só não tá atualizada ainda, se vocês quiserem começar a usar ainda, eu vou avisar no grupo lá, quando ela tiver 100% bonitinha, redondinha, para vocês poderem usar, porque senão vocês duplicam aí, do lado de vocês, né, e acaba não pegando a planilha 100%, tá bom? Mas eu estou organizando as minhas finanças dessa forma. Aqui eu coloquei cenários fictícios, tá bom? Não tem nada da minha empresa aqui, mas é só para a gente poder trabalhar e entender, tá bom? Então essa planilha aqui, ela tem 3 abas. Tem contas a receber, contas a pagar e o EBITDA. Eu vou explicar exatamente como funciona essa planilha aqui, tá bom? Primeira aba é o contas a receber. Aqui é para a gente cadastrar os projetos que a gente vendeu, beleza? Qual que é a ideia, tá? Vamos usar o mês de outubro ou novembro aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu voltar aqui e compartilhar, porque, cara, meu MacBook, ele tem esse bug aqui, que eu tenho que ficar voltando a compartilhar ele depois de um tempo, que ele fica muito tempo ligado. Mas, enfim, só reiniciando para poder fazer essa porra voltar. Mas, enfim, ó, como que funciona? Aqui em cima a gente tem a planilha, os meses da planilha, o total faturado e o cash collected. Ou seja, a métrica que eu acabei de ensinar. Então, vocês vão ver que o cash collected, às vezes, ele é maior do que o quanto eu faturei no mês. E é possível. Porque, por exemplo, aqui no mês de fevereiro, nesse exemplo, foi faturado R$28 mil. E aqui, em março, foi recebido R$24 mil. Ou seja, quer dizer que... Aqui tá vendo que em fevereiro eu coletei só R$4 mil? Ou seja, foi jogado para o próximo mês esse faturamento. Entendeu? Então, aliás, uma parte do dinheiro coletado foi para o próximo mês. Vamos pegar um exemplo de outubro aqui, novembro, que é onde tá bonitinho para a gente mexer. Aqui tem os meses da planilha, tá bom? Pegando aqui o exemplo de novembro mesmo, vamos olhar aqui essa parte da planilha aqui, essas cédulas aqui. Vamos lançar aqui, digamos que a gente fechou com um cliente de landing page. Deixa eu só trocar aqui o bagulho. Pronto. Pera lá. Aqui, pronto. É que eu tava com o perfil que não tava de edição. Vamos falar que a gente fechou um cliente de landing page aqui. Deixa eu dar um zoom aqui nessa brincadeira, que senão vai ficar muito ruim para vocês verem. Tá bom? Landing page. Vou colocar landing page aqui. E aqui na landing page eu cobrei R$2 mil. Tá vendo aqui que aumentou? Ó, 5 mil para 7 mil. Beleza. E digamos que nesse mês aqui em específico, o cliente falou que ia pagar metade no dia 20 e metade no dia 5 do próximo mês. Então aqui, eu tenho aqui o fechado no mês, que é quanto eu realmente faturei, e quanto que eu vou receber de cash collected. Aqui eu vou colocar só R$1.000. Então, quer dizer que o quê? Aqui tá vendo que mexeu? Ó, aqui eu faturei 7 mil, nesse exemplo aqui que tá meio errado aqui a planilha, né? Deixa eu até apagar aqui para ficar mais fácil, pra vocês entenderem 100%. Fechei um cliente de landing page, eu cobrei R$2 mil dele, quer dizer que eu faturei R$2 mil esse mês, só que ele falou que vai me pagar metade no dia 20 desse mês, metade no dia 5 do próximo. Então aqui, eu vou colocar aqui que eu vou receber R$1.000 só. Então aqui, eu faturei R$2 mil, só que eu coletei apenas R$1.000. Tá vendo aqui, ó, cash collected? Coletei só R$1.000. E como eu cadastrei aqui um mês aqui, em novembro, quer dizer que em dezembro eu tenho que cadastrar outra metade. Então eu vou colocar landing page cliente 01,
Eu vou vir aqui na planilha de dezembro, né? Que é essa daqui. Vou colocar aqui, deixa eu pagar aqui. Eu acho que é esse aqui. Pega aqui. Vou colocar aqui landing page, cliente 01. Vou colocar aqui LP. E vou falar, aqui em fechado, eu não vou colocar nada, porque eu fechei no mês passado, não é verdade? Então, eu vou colocar só aqui em cash collected, que é para receber R$1.000. Então, tá vendo? Ó, eu faturei R$2.000 aqui nesse mês. No mês passado aqui, aliás, eu recebi só 1.000, eu faturei 2.000, eu recebi R$1.000 só esse mês, no próximo mês eu vou receber 1.000, mas não quer dizer que eu faturei nada, alguma coisa nesse mês, eu só recebi no mês passado. Então, assim, eu vou ter no fluxo de caixa. Às vezes você tá patinando aí, cara, porque você fala, poxa, próximo mês eu vou receber R$6.000. Só que não é de nenhum projeto novo, é tudo que você prestou do mês passado. Então você não faturou nada. Tá certo você não faturar nada no mês? Você não gerar nada de demanda? Não tá certo. Então, o designer, como a gente pega muita demanda, a gente entrega, a gente consegue fazer, a gente acha que a gente dá conta de tudo. Só que quando a gente vê, a gente fica 20 vendendo os mesmos clientes. E tá errado essa porra, velho. Óbvio que tá errado. No mês você tem que ter faturamento. Então aqui, ó, eu só aqui tá cadastrado. Aí todo mundo joga no mesmo balaio de R$1.000 aqui. Ah, faturei, pô, faturei aqui, recebi R$1.000. Não recebeu, não, velho. Você não recebeu. Tipo assim, você recebeu o mês passado, você recebeu esse mês, mas só que você não gerou nada de vendas novas. Entendeu? Então, aqui que é importante que entra essa visão do cash collected. Beleza? Aqui na planilha também tem uma parte que eu coloco aqui, que é as metas, né? Você coloca quanto que você faturou, aqui sua meta, quanto que falta, que vocês podem adequar conforme você achar melhor. Beleza? Mas assim, voltando aqui o exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de novembro de novo. Procurar aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, que ficou meio ruim agora também. Tá, assim tá legal. Landing page cliente 1. Digamos que eu coloco aqui identidade visual cliente 01. Cliente 0. Coloca aqui que eu fiz um serviço de ID visual. E aqui eu cobrei uma paulada dele, velho. Cobrei 15k pra fazer, foda-se. Cobrei, estourei no monte, cobrei 15 pau pra fazer uma identidade visual. Só que o cliente quer me pagar ele quer me pagar metade agora, ele quer pagar 7.000 agora, para dar de entrada, e quer pagar 7.000 em dezembro, e R$1.000 lá em janeiro. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou cadastrar aqui em dezembro, né? Deixa eu colocar aqui em dezembro. Colocar aqui de cliente 0. Visual. Aqui eu vou colocar alguma coisa? Não vou colocar nada, porque eu não faturei, só estou recebendo. Vou colocar aqui só em cash collect. E em janeiro do próximo mês, que nem conta nessa planilha aqui, porque já é o próximo ano. Então aqui, ó, vocês concordam comigo aqui? Ô, caralho. Aqui fica parando de compartilhar. Vocês concordam comigo aqui, ó? Em novembro, eu faturei R$17.000. Deixa eu voltar aqui, compartilhar. Tá zoado esse aqui, velho. Ó, em novembro, eu faturei R$17.000, tá? Foi o quê? R$2.000 a landing page e R$15.000 de faturamento. Eu gerei R$17.000 em novas vendas. Só que nesse mês, eu recebi só 8.000. Então, eu posso contar com os R$17.000, que é o que eu faturei? Não posso. Porque você não recebeu esse valor no mesmo mês. Você recebeu ele picado. Você recebeu 7.000 agora esse mês, 8.000 reais a landing page. Em dezembro, aqui fica com o quê? Com cash collect de 8.000. Então aqui, tá vendo? O cash collect de 8.000. Então aqui você consegue ir se organizando financeiramente e é até bom para você fazer o quê? Para você poder entender o seu fluxo de caixa lá na frente. Então essa primeira planilha não tem muito erro, é só você cadastrar tudo que você tem aqui, tá bom? Coloca aqui de dezembro para frente, desde julho até agora, para vocês terem uma métrica, vocês vão ter a meta aqui de quanto vocês estão faturando, é só jogar um cálculo aqui, né, de média. A média de cash collect dos últimos 3 meses é 21.000 aqui, ó, a média. A média de cash collect sei lá, desde novembro até desde o começo do ano. A média é esse aqui, 21.500. Beleza? Essa é a primeira aba. Temos a segunda aba agora. Alguma dúvida, galera? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão aí? Estão comigo? Tá indo muito rápido? Tá indo de boa? Dá um feedback aí. Ninguém dá feedback? Boa. Vambora. Contas a pagar, tá bom? A segunda aba. Essa aqui é a aba mais importante, tá? Muito melhor do que você saber quanto que você fatura, é você saber quanto que você está gastando, como que você se planeja, como que você se organiza. Tá bom? Então aqui, os faturamentos, eles puxam, ou pelo menos é para puxar,
automático da outra planilha. Então, você tudo que você faturar aqui, colocar aqui, né? Ele só vai copiar o que está aqui. Então, você não vou precisar mexer nada aqui na parte de faturamento. Beleza? Então, aqui em contas a pagar, eu coloco tudo que eu faturei, menos tudo que eu gastei, e dá o lucro, né? Que seria o caixa. Quanto que eu girei de caixa para minha operação? Então, aqui no caso aqui, ó, pegando aqui um exemplo, ó, vamos pegar aqui a média disso aqui, galera, a soma disso aqui. Nesse ano aqui, ó, desse exemplo, a empresa foi faturada, a empresa gerou de lucro R$ 68.000. Óbvio, né? Talvez não tenha esse encaixe, mas é o que gerou de lucro. Entendeu? Então aqui a gente tem faturamento menos despesa igual a lucro, e aqui a gente tem a margem. O que é a margem? A margem é a porcentagem de quanto você faturou em relação ao quanto você gastou. Então, por exemplo, aqui no mês de fevereiro, deu-se a margem de 46%. Então, eu tive R$ 11.000 de lucro, que corresponde a 46% do meu faturamento. Poxa, para o mercado de design, cara, é saudável. Uma boa operação de design, ele tem de 40% de margem para cima, entendeu? 40% seria até, dependendo até um pouco baixo. Se você olhar ali, dependendo da sua operação, se você está com muito investimento, enfim. Agora eu vou ensinar vocês a separar essa parte. Mas então, aqui, da mesma forma que você lança o quanto que você faturou, aqui você vai lançar quanto que você gastou. Não tem muito erro também, não. A mesma coisa da outra planilha. É só você colocar, gastei aqui em março. Foi gasto R$ 991 com gasto aqui. Aí ele vai adicionar aqui. E aqui é a soma de um menos o outro. Beleza? Então aqui, Thiago, aqui é aquilo que você tinha perguntado no começo da aula. Que é a gente entender quando que a gente começa a brincar aqui de arriscar, quando que a gente consegue planejar o nosso futuro. Tá bom? Então vamos usar esse exemplo aqui. A gente está em outubro, tá? Então aqui, ó. Em outubro foi adicionado R$ 15.000 de lucro, ou seja, minha empresa adicionou R$ 15.000 no caixa dela. No mês de setembro teve R$ 16.000 de lucro e no mês de agosto foi péssimo, R$ 2.000 de lucro. Beleza. Você tem que ter um olhar clínico e atencioso para ver o que mudou de agosto para setembro que teve tanta diferença assim no lucro. Mas digamos que agosto foi um mês ruim. Poxa, sei lá, fiquei doente 15 dias, estava desanimado, separei da mulher, sei lá. Vamos usar um exemplo assim, tá bom? Então, cara, para você começar a brincar, de você arriscar, você tem que ter noção o quanto de lucro você tem gerado nos últimos meses. Nesse caso aqui, deixa eu calcular a média aqui, né? Vou calcular a média de outubro, novembro e agosto. Outubro, setembro e agosto. Aqui dá uma média de R$ 15.000 de lucro. Só que concorda comigo que aqui tá um pouco disparo? Pô, 12 mil para R$ 16.000 de lucro? Então, eu posso fazer uma análise de um tempo maior. Eu pego de outubro desde junho, desde julho, que o julho é o segundo semestre do ano. Vamos ver quanto que eu faturei, quanto que eu lucrei por mês, em média, desde o início do segundo semestre. Então aqui deu R$ 10.000 de lucro. Então, cara, de verdade, você está olhando com base em dados, tudo que você tem faturado, tudo que vem acontecido, e eu posso, inclusive, puxar isso aqui desde o começo do ano. Qual que é o medo de vocês investir, velho? De verdade, qual que é o medo? Qual que é o medo, velho? Se vocês têm caixa, pô, William, tem um dinheiro ali de reserva, eu tenho um dinheiro ali e tal, me seguro uns 2, 3 meses, e você tem um dado desse na mão. Eu sei que em outubro, setembro e agosto, eu tive, em média, R$ 10.000 de lucro. E desde o começo do ano, em média, no ano, eu tive R$ 8.000 de lucro por mês. Ou seja, na média, quer dizer que no mínimo, próximo mês, eu vou ter isso aqui de lucro, pô. Faz sentido? Então, pô, se você, esses 8 mil, você já está considerando que é o que você tira por mês, porque é importante você também ter essa organização financeira. Que você, poxa, eu tenho um prolabore, né? Um salário fixo, como eu vou me pagar no máximo 6 mil por mês, no máximo 7 mil por mês, não sei. Aí vocês têm que ter o de vocês, tá? Qual que é a dificuldade? Não tem dificuldade. Se você, com base nos dados passados, você conseguiu ver que você faturou R$ 8.000 por mês, em média, desde o começo do ano, quer dizer que próximo mês, no mês de novembro, no mês de dezembro, você não tende a fugir dessa média. Então, aqui, cara, quando vocês peguem e colocarem, anotarem tudo certinho nessa planilha aqui, vocês vão analisar com calma o negócio de vocês e vocês vão ver realmente quanto vocês lucraram. Aí vocês vão ter a métrica e falar, poxa, desde o começo do ano eu tive em média X reais por mês. Então quer dizer que no mês de novembro que vai começar, eu provavelmente vou ficar em cima dessa média. Se você tem um caixa legal, pô, William, tô aqui tranquilo, não tem problema ter um caixa, show de bola. Show de bola. Excelente, pô. Excelente. Investe. Pô, William, tô trabalhando 14 horas por dia, 12 horas por dia. Cara,
tu tem 8 mil reais de lucro por mês. Isso sem considerar o seu investimento, seu prolabore. E você está trabalhando 14 horas por dia, para quê? Sendo que você tem 8 mil reais de lucro. Contrata alguém, velho. Contrata um gestor de projetos. Contrata um designer para ajudar você. Pelo menos começa a delegar. 8 mil reais de lucro, pô. Com base em dados, você viu quanto que você teve de lucro. Então, aqui que a gente começa a brincar de investimento. Com base nos dados, sabe, Monark, você não tem os dados? Com base nos dados, vocês vão ter os dados, né? Se vocês preencher a planilha certinho, olhar o financeiro de vocês vão conseguir planejar os próximos meses. Tá bom? Então, é assim que eu, particularmente, eu olho a parte de investimento. Eu vejo que eu estou gerando muito lucro no caixa. Eu falo, cara, se eu estou gerando muito lucro no caixa, eu sei que eu tenho X mil por mês em média, e então eu vou investir uma parte desse lucro para poder fazer minha empresa crescer. Parar de trabalhar 14 horas por dia, facilitar o meu trabalho. É basicamente isso que a gente pensa. Na hora que a gente for investir em alguém ou fazer algum investimento. Pô, cara, vou comprar. Cara, será que eu compro um MacBook? Serve para MacBook também, pô. Pô, tá recebendo 8 mil reais de lucro por mês. Cara, quer comprar um MacBook? Cara, vai sem medo, velho. Vai sem medo. Parcela o negócio aí. Agora eu vou falar sobre parcelamento. Tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu prosseguir a aula aqui. Então, aqui a gente consegue, com base na planilha contas a receber, que é a planilha mais importante, que é a aba mais importante da planilha, vocês conseguem entender como que está o lucro de vocês por mês, tá bom? E vocês conseguem se planejar futuramente. Beleza? Vamos para o EBITDA. O que é EBITDA, galera? EBITDA, todo mundo vê o Flávio Augusto falando, o Lázaro do Carmo falando, todo mundo vê o Joel J falando, mas que porra é EBITDA? Cara, eu vou facilitar para vocês. É a coisa mais simples do mundo, tá bom? É despesas menos... é faturamento menos despesas menos custos. E sem considerar uma paulada de coisa. É só isso. EBITDA é isso. Ou seja, eu coloco imposto? Não coloco imposto, tá bom? Eu coloco parcelas de investimento? Não coloco. Coloco financiamento? Não coloco. O EBITDA, ele é uma linha acima do lucro líquido. Aqui no contas a pagar é o lucro líquido, é a última linha do meu financeiro. É o faturamento menos todas as despesas, quanto que eu recebi, quanto que eu faturei, menos quanto eu realmente gastei. O EBITDA é uma linha acima. Porque considerando que você, por exemplo, no mês de março, você pagou aqui de impostos R$ 991, o EBITDA ele não considera impostos. Então, eu até deixei aqui sobre EBITDA, né? O que é o EBITDA? É o lucro operacional antes de juros, impostos e depreciação. Beleza? Então, qual que é a diferença do lucro líquido para o lucro operacional? Eu vou desenhar isso aqui para vocês. Vou desenhar isso aqui para vocês para ficar claro para vocês, tá? Ó, vamos lá. Aqui a gente tem o faturamento, que é quanto que a gente ganhou, quanto que a gente faturou. E aqui é quanto a gente gasta com equipe. Aqui é quanto que a gente gasta com tráfego pago. Aqui é quanto que a gente gasta com... deixa eu pegar um exemplo aqui. Equipe, com contratos que a gente tem. Quanto que eu gasto com ferramentas. Tá bom? Então aqui eu vou ter uma conta de mais. Aqui é uma conta de mais, né? Mais e menos, né? Quanto que eu faturei, menos quanto que eu gastei com equipe, tráfego pago, contratos e ferramentas. Digamos que eu faturei aqui 15 mil reais para facilitar o cálculo. E aqui, somando tudo isso daqui, é que eu coloco equipe, vamos colocar também, tá? Vamos colocar que nós como equipe, beleza? Porque se você trabalha na sua empresa, você faz parte da própria equipe. Então, digamos que aqui, contando tudo isso daqui, eu tive um gasto de 5 mil reais. Então, aqui eu tenho um lucro EBITDA, do que? De 10 mil reais. Né? Faturei 15, gastei 5, 10 mil reais. O lucro EBITDA é a mesma coisa do lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o quanto sua empresa deixou de lucro através da operação principal. Então, aqui, eu não estou considerando o quê? Aí que entra o cálculo do lucro líquido, tá bom? Aqui eu não estou considerando impostos. Aqui eu não estou considerando investimentos. William, comprei um MacBook. Cara, investi. Você já tinha um PC antes? Já tinha. Comprou um MacBook para quê? Para brand. É um investimento. Não é verdade?
Comprei um MacBook porque é um investimento, um computador melhor. Não precisa nem ser MacBook, é um computador melhor. Investimento. Então, o investimento é uma despesa? É uma despesa. Só que aqui, olhando para o EBITDA, você não precisava ter feito esse investimento, né? Para a sua operação principal ter lucro. Ou seja, aqui eu não estou considerando um investimento que é, por exemplo, um MacBook, né? Um empréstimo, por exemplo. Não estou considerando isso daqui no meu cálculo de lucro operacional. O lucro operacional é quanto de lucro sua operação deixa no seu bolso. Então, só que o lucro líquido é a última linha. Então, aqui, agora eu vou ensinar para vocês aonde que vocês aplicam isso daí, vocês vão entender o porquê que é importante saber disso daqui, tá? É importante. É muito importante porque lá na frente vocês vão saber se vocês erraram a mão no investimento ou não. Porque às vezes você fatura 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais, aí você vê que seu lucro operacional, pô, tá de 6 mil, você fatura 10 mil reais, aí você vê que seu lucro operacional tá de 6 mil, só que no final do mês você recebe 1.500 reais. Então quer dizer que você errou aqui. Ou você está pagando imposto demais, ou você fez muito, muito investimento. Pô, ele refiz meu setup inteiro aqui, pá, não sei o que, não sei o que. É um investimento. Sua operação dá lucro, só que você investiu muito mais do que poderia. Você não teve você não fez uma condição de pagamento melhor. Você não parcelou os bens que você investiu no maior número de parcelas possível. Você parcelei em 6 vezes para terminar de pagar rápido. Cara, bobagem isso daí, velho. Ah, comprei um MacBook, paguei 12 mil reais no MacBook, eu parcelei 4 vezes para terminar de pagar rápido. Cara, bobagem. Bobagem. Eu particularmente acho bobagem. Porque daí você sacrifica o quanto você tem de lucro operacional, de lucro líquido. E isso só na ânsia de você quitar o negócio. Pô, cara, calma. Agora no final da aula eu vou falar pra vocês por que eu não pago porra nenhuma à vista. Eu pago tudo parcelado, velho. 12 vezes com juros. Com juros. Se 10 vezes é sem juros, eu pago 12 vezes com juros. Eu não tô nem aí, eu pago com juros. Por quê? Tem uma lógica. Eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou falar pra vocês. Mas, ó, vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, no lucro EBITDA é quanto que sua operação deixa de lucro no seu bolso. E aqui, eu não considero o quê? Impostos, investimentos, eu não considero aqui depreciação. Tem mais coisa, tá? Mas coisas que vocês vão usar mesmo, né? Depreciação de bens, né? Por exemplo, eu investi em bens, sei lá, alimentícios. Ou bens que estragam rápido, né? Enfim, isso aí nem entra na 90% dos casos da galera aqui. Empréstimos ou em financiamentos, tá bom? Então, o lucro EBITDA é isso daqui. Onde que você, o designer, tem que olhar? Tem que olhar para a parte dos investimentos. Às vezes você comprou um monte de coisa, investiu um monte de coisa para você melhorar o seu serviço, mas aí você errou na mão no investimento e se prejudica você, tá bom? Então, vamos lá. Lucro EBITDA é o lucro líquido, a diferença, né? É diferente do lucro líquido. O lucro líquido é a última linha, o lucro EBITDA, que é a mesma coisa que o lucro operacional, é uma linha acima, sem considerar aquela paulada de coisa ali que eu falei. Qual que é a fórmula? Receita menos custos menos despesas. Não tem erro. Aluguel entra no cálculo do lucro EBITDA. Aluguel você vai subtrair ele primeiro para você saber o lucro EBITDA, porque o aluguel você precisa para você poder trabalhar. Energia entra também. Parcela do MacBook que eu investi, não entra. Empréstimo, não entra. Depreciação, comprei um monte de coisa que aí traga, não entra. Peguei, enfim, não entra. Entendeu? Imposto, estou pagando imposto, não entra também. Beleza? O que entra no cálculo? Despesas operacionais, equipe, fila, ferramentas e tráfego pago, por exemplo, tráfego pago, entra no cálculo do lucro EBITDA. Você precisa do tráfego pago para fazer essa operação funcionar. Custos operacionais, despesas, aluguel, internet, luz, contador, ou marketing, ou qualquer tipo de contrato que você tenha. E o que não entra é o quê? Exatamente o que eu falei. Impostos, empréstimos, perda de valor, investimentos como MacBook, compra de equipamentos ou bens duráveis. Também não entra. Então, vamos para a prática aqui, tá? Ficou claro o conceito, galera? Vocês conseguiram entender? Porque é imprescindível que vocês tenham entendido para a gente continuar. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou me empolgando. Vocês têm que falar. Tá de boa, Arthur? Guerreiro único que me respondeu. Aí sim. Ninguém tem dúvida? Tá claro? Tá difícil? Eu volto. Se ninguém tiver entendido, eu volto aqui essa porra desse cálculo, porque eu preciso que vocês entendam. Vambora. Então vambora. 2 falou. Vambora. Ó. Vamos para a prática, galera. Vamos para a prática. Aqui, vamos usar aqui a parte de novembro?
Aqui, ó. De novembro, tá? Aqui no mês de novembro, nesse exemplo aqui, a pessoa faturou 8 mil reais, tá vendo? Ó? Faturamento cash collected de 8 mil reais e teve uma despesa operacional de 21 mil reais. Então, ela está gastando muito com a operação. Mas é que eu vou até aumentar um pouquinho o faturamento de novembro aqui, né? Que é novembro de 8 mil. Deixa eu colocar aqui no contas receber. Só para ficar mais interessante vocês entenderem aqui o que eu quero passar para vocês. Vamos falar que aqui esses 15 mil aqui eu recebi tudo no mês. Vamos colocar aqui landing page, cliente 02. Tem uma aula na trilha ensinando a usar essa planilha aqui, tá bom? Depois, no final da aula também dou um espaço para tirar dúvida. Mas aqui, ó, deixa eu colocar aqui mais uma identidade visual aqui, só para dar um exemplo legal. Vou colocar aqui 6 mil. 6 mil. Beleza. Então, aqui nesse exemplo agora, tá? No mês de novembro, foi faturado 27 mil e foi 26 mil reais de cash collected. Beleza? Vamos aqui para a parte do EBIT, que ele já atualiza aqui, tá? Então, aqui, de faturamento foi de cash collected, faturamento, né, de cash collected foi 26 mil reais. E essa pessoa aqui teve de despesa operacional apenas 21 mil reais, tá bom? Como que você coloca aqui essa brincadeira aqui no contas a pagar? Vou vir aqui na parte de outubro, para lá. Novembro, ó, tá vendo aqui, ó? Eu não coloquei aqui. Deixa eu dar um... Eu coloquei em outubro ou novembro? Eu coloquei em outubro. Deixa eu fazer o cálculo com outubro aqui, que eu acho que vai ser melhor. Vamos pegar outubro de exemplo aqui, tá? Outubro, tem esses gastos que já estão cadastrados aqui. Aqui você coloca a sua conta a conta que você, se você tiver mais de uma conta, né, onde que foi feito esse gasto, às vezes é no cartão de crédito, às vezes não é, né? Você coloca aqui de onde proveniente você vai pagar esses gastos, tá bom? Aqui no caso, no mês de outubro, deu 21 mil reais de gasto. E aqui eu coloco o tipo de gasto. Se eu considero o gasto uma despesa ou considero o gasto um investimento, beleza? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, MacBook. Aqui, não, vamos colocar aqui colocar aqui, exemplo, MacBook. Aqui, eu estou considerando aqui, deixa eu só trocar esses valores aqui, que eu investi no MacBook e eu paguei ele à vista, paguei ele 12 mil reais. Ele é um investimento, não é verdade? Então, vamos falar que eu gastei só 6 mil reais, na verdade, no MacBook. E os outros 6 mil foi no cartão de crédito. Deu uma entrada, parcelei o resto, tá? Então, aqui eu considero ele um investimento. E aqui tem outros gastos aqui que são despesas. Aqui é despesa equipe. Equipe, paguei 1.500, 1.400 reais para uma pessoa. Aqui, sei lá, equipe também. Aqui foi já imposto, eu paguei 400 reais de imposto. Imposto eu vou ter que considerar como investimento aqui, entre aspas, porque ele entraria no cálculo EBITDA, tá bom? Porque se eu lanço aqui como investimento, lá na outra planilha ele não vai contabilizar. Então aqui, no mês de outubro, teve 15 mil reais aqui, tá vendo? 15 mil reais de despesa, né? E teve 21 mil reais de lucro líquido, uma delícia. Você faturou 36 mil e gastou 15 mil, deu 21 mil reais de lucro líquido, tá bom? Que é o lucro que você adicionou à caixa da sua empresa. Porém, se você vir aqui no outubro, aqui vai dar um lucro líquido muito maior. Tá vendo que aqui tá 27 mil e aqui tá 21 mil? 6 mil de diferença? Por quê? Porque o lucro EBITDA, lembra que ele é um cálculo antes? Se eu lanço aqui qualquer coisa como investimento aqui, ele não considera na outra planilha. Então aqui, para que serve isso daqui na prática? Sempre quando você for fazer investimento, eu vou trocar alguma coisa, vou comprar um MacBook, vou comprar não sei o quê, qual que é a ideia? A ideia principal é o quê? É você lançar aqui como investimento e você entender que isso realmente vai ser descontado do seu fluxo de caixa aqui, né, tudo certinho. Só que lá na planilha EBITDA, ele vai contar para você, vai mostrar para você o quanto você teria faturado se você não tivesse feito esse investimento. Então, digamos aqui, vamos colocar um péssimo cenário aqui, só para a gente poder entender. No mês de outubro aqui, ó, cadê? Contas a pagar. No mês de outubro aqui, ó. No mês de outubro, digamos que eu fiz um monte de investimento aqui, ó. Eu errei a mão no investimento, eu comprei um monte de coisa, eu quis refazer meu setup aqui. Eu gastei 2 mil reais aqui, ó. Eu gastei 5 mil reais aqui num monitor. Eu gastei 2 mil reais aqui no monitor, numa mesa. Aí, eu quis comprar um tablet aqui, 3.500 reais. Beleza. Tá vendo que vai comendo aqui no meu lucro líquido? Aí, beleza. Além disso, eu coloquei aqui, eu fiz investimento de, sei lá, eu fiz investimento, alguém dá um exemplo aí, ajuda aí, galera.
Dá um exemplo de investimento aí que poderia ser feito com uma empresa de design. Alguém fala aí. Interage comigo aí, que se eu quisesse falar com a parede, eu nem tava falando aqui, não. Com vocês. Investir em pessoas é um investimento? Não, aí no caso seria uma despesa fixa. Uma despesa, um custo operacional da equipe. Então, um lugar fixo para você. Ah, não, é fixo também. Boa. Um lugar fixo também entra como despesa operacional, Fernando. Porque você está pagando para essa operação acontecer, entendeu? O MacBook, se você tem um PC, você está comprando um MacBook, beleza, não, é um investimento, né? Você não precisaria comprar um MacBook necessariamente, né? Comprei um ar-condicionado que chupa energia. Aí, ó, comprei um ar-condicionado. Pô, eu tenho um ar-condicionado aqui, aqueles quadradão. Aí eu quis comprar um inverter. Quantos mil BTUs, Arthur? Quantos mil BTUs o inverter? Fala aí. 16? Tá, pô, 16 mil BTUs. Tá, porra, comprou um inverter lá e o ar-condicionado é R$ 4.500. Foda-se, R$ 4.500. Então, no mês de outubro, tá vendo que meu lucro foi pra casa do caralho? Aqui, ó. Eu tava com, sei lá, 20 e poucos mil de lucro, foi pra 6 mil. Beleza. Esse aqui é realmente o quanto que eu estou adicionando de empresa, quanto que eu estou adicionando de dinheiro na empresa aqui no mês. É quanto eu estou lucrando com, na última linha, faturamento menos despesa. Só que aqui, na planilha de EBITDA, aqui que vem a melhor coisa. Você vai ver que continua R$ 27.000. Por quê? Alguém fala aí? Alguém fala aí? Alguém fala aí? Ficou R$ 27.000. Por quê? Essa parte aqui da planilha EBITDA eu não considero investimentos. Ou seja, se eu não tivesse investido nessas coisas, esse monitor, PC, ar-condicionado, minha operação teria deixado no meu bolso R$ 27.000. Só que, no final das contas, ela deixou só 6.500. O que isso aponta para mim, como empresa? Como que isso aponta? Caralho, eu errei a mão nos investimentos. Eu poderia ter parcelado, por exemplo, eu poderia ter parcelado isso daqui, o monitor, eu poderia ter parcelado, eu poderia ter parcelado o ar-condicionado, eu poderia ter parcelado, pô, essas parcelas iam cair R$ 200 por mês. Tudo bem que eu ia pagar em mais meses. Mas assim, concorda comigo que, poxa, era para eu ter adicionado ao caixa da minha empresa mais de R$ 20.000 e eu quis ter a ânsia de quitar logo e pagar a vista, eu adicionei só 6.500. E tendo um poder de compra menor, fica difícil de eu poder calcular os próximos investimentos. Ou seja, eu fico um pouco mais de mãos atadas porque eu não tenho dinheiro na minha empresa, não tenho dinheiro líquido na minha empresa. Então, o EBITDA, para que serve? Ele, cara, depois que eu descobri isso aqui, eu falei, nossa, nem fudendo. Não boto fé que é só isso. EBITDA é isso. Você vai saber exatamente o quanto que você está investindo em relação ao quanto você está realmente adicionando no valor da sua empresa. Então, aqui, no exemplo do EBITDA, a minha empresa dá no meu bolso R$ 28.000, praticamente aqui, ó. R$ 27.900 de lucro. Só que eu fui lá e quis pagar tudo à vista, pagar todas as coisas, e eu fiquei só com 6 mil. Eu poderia ter 27 mil, só que eu quis ter só 6 mil porque eu não condicionei os pagamentos da melhor forma possível. Então, isso aqui para vocês, olharem, analisarem, vocês lançarem aqui como despesa, o que vocês consideram despesa, o que vocês consideram investimento aqui, e vocês verem se vocês estão investindo demais em coisas que às vezes não dão um retorno direto, e vocês verem também quanto de lucro sua operação realmente deixa. Pagar a equipe, pagar a gestão de tráfego é custo operacional, despesa operacional. Você precisa para a sua empresa acontecer. Mas, investimentos, a parcela de ar-condicionado, parcela de MacBook, não precisa necessariamente. Às vezes sua operação já está rodando, mas você quis investir para você ter um trabalho melhor. Mas não é requisito para sua empresa acontecer. Faz sentido? Vocês estão conseguindo entender essa porra? Alguém não conseguiu entender? Ó, o que vocês precisam saber é o seguinte. O que vocês consideram investimento ou não? Por exemplo, igual o Fernando falou, aluguel. Aluguel não é investimento, é uma despesa. É uma despesa. Tá bom? Empresa é um custo. Empresa não, equipe. Equipe é uma despesa também, pô. Custo, energia do negócio é um custo. Pô, eu tive que gastar R$ 300 de energia, é um custo. Entendeu? Agora, a parcela de um MacBook, se eu quis melhorar meu PC. Ah, eu comprei uma mesa aqui. Cara, é um investimento. Alguém tem alguma dúvida da diferença de despesa, custo e investimento? Tá bom, então eu vou prosseguir, tá bom? Tem uma aula sobre isso aqui na trilha. Mas também no final, depois a gente troca aquela ideia maneira. Beleza. Você sabendo
você tendo noção dos seus números, o quanto que você tem de margem, né? Cadê? O quanto que você tem de margem aqui, ó, nos últimos, ó, nesse, cadê? Não, é aqui mesmo. Você sabendo aqui o quanto que você tem de margem nos últimos 3 meses e quanto você tem de margem aqui no último ano, você consegue calcular os próximos passos. Então, a gente começa a trabalhar uma brincadeira chamada alavancagem financeira. Alavancagem financeira é quando você faz um investimento para você crescer, quando você aceita tomar despesa, tomar dívida para você melhorar a sua empresa, para você poder crescer. Hoje o William é um cara alavancado. Tá bom? Hoje o William está visando faturar, o próximo ano eu quero faturar 500 mil, mas eu tenho certeza que eu acho que o próximo ano vai ter algum mês que eu vou faturar, eu acredito que eu vou faturar 100 mil. Tenho muita chance de próximo ano, em um mês, eu faturar 100 mil. Tá bom? Só que eu tenho que tomar investimento hoje para eu faturar lá na frente 100 mil reais um mês. Isso vai acontecer. Tá bom? Tenho quase certeza que isso vai acontecer. Então, o que é alavancagem? Quer dizer, quando eu invisto, eu estou disposto a pagar mais caro hoje por uma coisa que não é certa hoje, mas que lá na frente ela vai me trazer retorno. Por exemplo, equipe. Equipe é uma forma de você se alavancar. Você tem 3 mil reais, 4 mil reais de lucro ali na sua empresa, de lucro líquido, que depois que você se paga realmente quanto que deixa no seu banco a mais por mês, né? Se você tem 4 mil reais de lucro ali, pô, beleza, você tá trabalhando 15 horas por dia, você não tá nem dormindo, você quer contratar um designer, mas um gestor, para pagar 1.500 reais para cada um. Você está se alavancando para você poder crescer. Para você cortar dessas 14 horas por dia, você ir para um horário normal e você liberar a função. Então, hoje, poxa, de verdade, para o caixa da sua empresa, é saudável você ter só 4 mil reais de lucro? E você, esses 4 mil, você ter 3 mil reais de lucro, aliás, 3 mil reais de investimento numa empresa, de despesa numa empresa? Não é saudável. Porque, poxa, se a sua média é 4 mil reais de lucro, e você resolve que fala assim, poxa, 13 mil reais por mês, eu vou consumir desse lucro que eu estou tendo na média para investir em equipe, vou ficar só com 1.000 reais por mês. É saudável? Não é saudável. É temporário? É temporário. Por quê? Se você investe numa equipe próximo mês, beleza, você fala assim, cara, eu tô tendo em média 4 mil, só que eu vou gastar 3 mil reais investindo em pessoas, e próximo mês provavelmente eu vou ter 1.000 reais de lucro, só que daqui a um mês e meio, as coisas vão se estabilizar, você está se alavancando. Você está aceitando tomar dívida, aceitando passar por um momento difícil, entre aspas, com muitas aspas, tá bom? Para você conseguir ter um resultado maior. Então, se você fatura 15 mil, está tendo 4 mil reais de lucro na empresa, e você está aceitando tomar 3 mil reais ali de despesa para você aumentar a sua equipe, próximo mês, teoricamente, você vai ter 1.000 reais só. Na verdade, de lucro, se você seguir os dados. Só que essas pessoas que entraram nessa equipe, não é muito mais provável que você libere tempo e você libere funções para você poder vender mais? Então, pode ser que, próximo mês, você ainda continue tendo 4 mil reais de lucro. Só que você vai ter faturado mais. Ou seja, você se alavancou, você liberou função, você cresceu, você aceitou tomar dívida para você crescer, só que você teve o mesmo lucro. Por quê? Porque esses 3 mil reais, eles compensaram no mesmo lucro lá na frente, só que você trabalhou menos e sua empresa cresceu. Então, alavancagem é isso. Alavancagem, você olha para o EBITDA também. Por exemplo, cara, nesse cenário em específico aqui, ó, vamos ser bem prático aqui, tá? Muito prático. Aqui em novembro, a gente quis comprar um monitor, a gente quis comprar um MacBook. E, cara, com essas coisas, eu vendo mais? Depende. Se você é um cara que faz muita reunião presencial e você usa um computador que não é um MacBook, cara, compra um MacBook. Se você faz muito fechamento presencial, o cliente olha diferente para você quando você compra um MacBook. Então, concorda comigo que também é um tipo de alavancagem? Então, no EBITDA, eu aceito fazer um investimento no EBITDA, olhando para o EBITDA, né? Que eu sei que ele não faz parte da minha operação, mas eu tomo essa alavancagem, eu faço esse alavancamento para você poder crescer. Qual é o conceito de alavanca? Qual é o conceito da alavanca, tá? É legal explicar isso para vocês também. O conceito da alavanca é o seguinte: alavanca é quando você faz uma determinada força, literalmente numa alavanca, por exemplo, e lá do outro lado, você levanta um peso muito grande. Porque um sistema levantou esse peso. Então, digamos, você consegue levantar uma pedra de 2 toneladas? Não consegue. Mas tem uma alavanca, que ela tem um sistema, que ela vai puxar através de um pêndulo esse peso. Então, a alavancagem é isso na prática. É você fazer um determinado esforço hoje, para você lá na frente, você fazer o quê?
você puxar um peso grande. Então você se alavancou. Esse que é o conceito de alavancagem, tá bom? Então, ó, o que é uma alavancagem boa? Ela aumenta o resultado mais do que aumenta o custo. Por exemplo, no caso da equipe, R$ 4.000 de lucro, você investe R$ 3.000, você está se alavancando para você faturar mais, para você poder crescer. É algo temporário. Aí vai do quê? Você ter de caixa. Poxa, se você tem quatro. Ó, pensa comigo. Você tem os dados na mão. Todo mês, você tem R$ 4.000 de lucro. Só que no caixa da sua empresa, você juntou durante 1 ano e meio, você tem R$ 20.000. Tem R$ 20.000, R$ 30.000 no caixa da sua empresa. Só que todo mês você só tem R$ 4.000 de lucro. Você demorou um tempinho para você construir isso daí. Mas concorda comigo que não precisa ter medo. Se você tem caixa e você vai se alavancar, não precisa ter medo. Qual que é o medo? Tem dinheiro na conta. Se você precisar, você recorre à sua reserva emergencial. Não precisa ter medo. O importante é você ter reserva. Por isso que é importante a reserva emergencial. Porque quando você quiser dar uma arriscada, o Thiago, você usa dessa reserva emergencial e você aceita tomar despesa, aceita tomar um lucro menor, mas para ver se as coisas mudam. Faz sentido o que eu tô falando aqui, galera? Eu tô falando muito igual o Denner Lippert lá do V4, lá, igual o Thiago Nigro. Tô me sentindo Thiago Nigro aqui, velho, falando de investimento. Então, ó, pensa comigo, ó. Se teu lucro é baixo hoje, só que você tem dinheiro no caixa da sua empresa e você aceita no próximo mês não ter um lucro tão grande, lucro tão grande, mas você aceita ter esse lucro tão grande para você poder crescer, aumentar sua equipe, aumentar sua operação e você tem dinheiro guardado, qual que é o medo? Medo do quê? O máximo que você vai ter que fazer é fazer o quê? Tem que cancelar o contrato com a galera que você contratou. O máximo. O máximo. Entendeu? Então, cara, por isso que é importante vocês organizarem a porra do financeiro de vocês. Vocês eu gastando R$ 4.000 com plaquinha para dar para vocês, mas é porque eu sei o que a plaquinha faz. A plaquinha dá branding, a plaquinha cria um senso de comunidade maior. Eu quero que a trilha seja uma comunidade foda, pô. Eu quero que a trilha seja a melhor comunidade de design do mundo, velho. É meu sonho, pô. Então, poxa, se eu dar alguma coisa pelos mentorados, para eles lutarem, poderem se sentirem motivados, por mais pequena que seja, eu vou fazer. Então, pô, eu tô investindo R$ 4.000. Quando eu falei para vocês, quando vocês entraram na trilha, eu não prometi para ninguém plaquinha, pô. Só que eu sei o tanto que isso gera de branding para mim, porque vocês ficam felizes quando vocês recebem. Não, pega a visão. Pega a visão. Pô, olha essa plaquinha aqui, velho. Olha essa plaquinha aqui, velho. Deixa eu dar um. Olha isso aqui, olha o relevo disso aqui, velho. A plaquinha é grande, velho. Vocês acham, velho? Quando vocês veem se você não recebeu a plaquinha ainda, quando você olhar para um mentorado que recebe essa plaquinha aqui, ó. Cara, você acha que vocês não vão querer também? E fica bonito pra caralho no cenário. Aqui tá meio escuro, mas porque eu pintei meu quarto de preto e minha lâmpada, eu descobri que minha lâmpada é só de 50 watts. Eu tenho que comprar uma lâmpada melhor. Mas enfim, tá? Então, cara, alavancagem é isso. É quando você aceita tomar dívida para você poder crescer. E você tem uma métrica, tem uma lógica de fazer isso aí. Investir em equipe para você trabalhar menos, só que você tem reserva de caixa financeiro, você aceita lucrar menos, mas lá na frente você, com uma equipe maior, com uma equipe já desenrolando sozinha as coisas, você vai faturar mais, por consequência. Beleza? Agora eu vou para um papo meio doido agora, galera. Vocês acharam um papo doido até agora? Vocês estão curtindo essa aula, galera? Fala para mim aí, fala comigo aí. Alguém fala aí, desmuta aí, conversa comigo, que eu tô... Vocês estão curtindo a aula? Ninguém nunca fala nada aí, velho. Oi? Cara, ninguém nunca fala nada aqui, velho, no microfone. Tá muito da hora a aula, velho. Muito Pois é, concentrado, mano. pô, em aprender. Pois é, velho. Vocês têm que. Fala aí comigo, velho. Se eu quisesse falar com a parede, eu olhava pra parede aqui e ficava falando só eu a parede aqui, pô. Tem 10 pessoas na sala aqui, sai fora, alguém fala aí, pô. Ó, vocês estão aprendendo alguma coisa aqui? De financeiro? O que vocês estão curtindo aí? Cara, eu acho que é engraçado porque, tipo, eu já tinha feito matéria disso aí na faculdade e tal, mas ver fazendo na prática é um negócio totalmente diferente, tá ligado? E, tipo, assim, hoje em dia vendo a empresa por dentro, assim, sabe? É totalmente diferente, cara. E é muito Pois é, legal. velho. Pois é. Ó, aqui, igual eu falei pra vocês, velho. Eu tô ensinando pra vocês os conceitos. Cara, eu não sou expert em financeiro. Por exemplo, ó, de verdade. Alavancagem e fluxo de caixa. Agora eu vou falar sobre fluxo de caixa, EBITDA. Cara, dependendo da empresa, é um bagulho tão complexo, velho. De verdade. Dependendo da empresa, é um bagulho tão difícil de entender. Mas, por exemplo, varejo.
Varejo alimentício, velho, você acha que é a mesma coisa EBITDA, varejo alimentício do nosso? Não, velho. Porque é diferente. Nossa prestação de serviço é muito mais simples de entender. Então, o meu conhecimento prático aqui, galera, de literalmente entender esses conceitos e poder falar com vocês com certa naturalidade, é porque eu vivo disso daqui. Entendeu? Então, cara, se me perguntar alguma coisa fora disso daqui, eu não sei responder. Entendeu? Mas eu sei o conceito. Eu sei aprender. Eu sei o básico ali para poder fazer o meu negócio acontecer. Óbvio, sempre a gente vai aprendendo mais. Então, assim, tudo que eu falo aqui para vocês é conhecimento prático, velho, aplicável. Eu tenho uma planilha, literalmente, a minha planilha é isso aqui, né? Não é essa aqui, né? Não são esses dados aqui, mas é com exemplo. Mas aqui tem, pô, a planilha aqui de exemplo, EBITDA para quê? Ó, beleza, ó. Mês de novembro eu tive 17 mil reais de lucro aqui da minha operação. Só que aí no mês de novembro, ó, eu vacilei. Não, aqui, outubro, né? Vacilei. Eu sei 6 mil aqui de lucro líquido, mas aqui eu poderia ter adicionado 27 mil. Errei na mão de investimento. Pô, errei ali. Comprei um MacBook, comprei um monitor, comprei um ar-condicionado. Poderia ter feito melhor. Entendeu? Então, tudo que eu passo aqui é conhecimento prático. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Eu mostrei essa aula pro Arthur. Arthur, eu vou refazer aquela aula lá que eu mandei para você no privado, que eu tinha upado na trilha, mas eu tirei. Porque eu vou regravar ela de uma maneira melhor. Então, esse aqui é um treino para mim. Essa aula é boa, velho. Mandei uma aula. Passei a visão até pro meu brother, que Boa, a viado. gente comprou um Mac, aí parcelou de 12 vezes e pagou tudo em 4 dias. As parcelas, tudo. Aí o cara é. Aí pode, né, A velho? gente tem medo de dívida. William, mas você não leva em consideração, tipo, juros ou, tipo, não faz diferença por causa Vou explicar agora pra você, paizão. Rapaz, eu gosto demais de falar desse tema aqui, velho. Deixa eu tirar esse aqui que eu até fiquei com calor aqui, velho. Esse softbox na minha cara aqui. Ó, seguinte, galera, vou falar sobre o porquê que vocês têm que parar de pagar as coisas de vocês à vista. Tá bom? Pensa comigo, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Ó, digamos que você quer montar o seu setup. Vou usar esse exemplo porque todo mundo consegue entender, tá bom? E você é um cara que você não costuma fazer o quê? Você não costuma ficar pagando as coisas no cartão. Ah, o William não gosta de pagar as coisas no cartão, até tem o limite e tal, mas eu não gosto, eu gosto de pagar à vista, porque eu, sinto mais seguro. Cara, vamos começar. Vou te apresentar um novo modo de pensar. É um modo de pensar que você vai falar, nossa, até que faz sentido. Talvez vocês não digiram hoje isso aqui, tá? Mas demorou um tempo para eu mesmo me adaptar, velho. Hoje eu pago todas as minhas coisas em 12 vezes sem juros. Ou com juros, se possível. Ah, William, mas vai pagar mais no final do tempo? Sim. Mas vamos lá, vou explicar para vocês no começo como que funciona uma transação financeira. Como que funciona? Tá bom? Ó, como que funciona? Ó, a gente tem aqui você, tá bom? A gente tem você. E aqui a gente tem a loja de periféricos. Vou pedir todos os meus periféricos na Pichau. Ó, vou pedir na Pichau. Quero comprar um MacBook, quero comprar um teclado, um mouse. E aí eu quero pagar 6 mil reais. Vamos dar exemplo aqui. Eu quero pagar 6 mil reais. Tudo vai dar 6 mil reais. E o que você faz? Você espera receber os 6 mil reais aqui na sua conta para você fazer o quê? Para você fazer um Pix aqui, né? De 6 mil reais. O que acontece aqui? Digamos que você tem 15 mil aqui, ó. Digamos que tem 10 mil aqui. Você descapitaliza desses 10 mil aqui, 6 mil reais, e você acaba ficando com quanto? 4 mil reais. Não é verdade? Aí você faz o quê? Você faz o Pix o quê? Você compra todas essas coisas aqui de 6 mil. Show. É assim que funciona, tá bom? Por que você... Opa, parou de compartilhar. Por que você pagou de 6 mil reais aqui? Por quê? Porque você viu lá, tal, tudo tal, que tinha desconto. 6 mil era no Pix, mas o negócio aqui, na verdade, custa 6.800. E você pagou no Pix para você ter os seus 800 reais de desconto. Beleza. Tranquilo. Operação normal. Como que funciona uma compra no cartão de crédito, tá bom? Como que funciona? No cartão de crédito tem você aqui. Aqui tem a Pichau, beleza? Aqui tem a Pichau. E aqui no meio tem uma coisa chamada banco. Tem um banco, tá bom? Então aqui, o banco que você tem o seu cartão de crédito. Tá bom? Então aqui, você tem 10 mil reais. Aqui você vai gastar 6 mil reais, né? Teoricamente. Só que você quer pagar coisa no cartão.
E aqui, no cartão, ficou quanto? 6.800 aqui, lembra? Ficou 6.800 no cartão. Ficou mais caro, tá bom? Entre aspas, muitas aspas. Só que daí, vamos usar um exemplo aqui, vou puxar a calculadora. 6.800 dividido por 12 são R$ 566, tá bom? Então, aqui nesse segundo cenário, você vai parcelar o quê? O negócio em 12 vezes. Então, aqui, o que acontece? Você tem o banco aqui, você vai, através do cartão de crédito do banco, você vai pagar os R$ 566, que é o valor da primeira parcela, que seria do próximo mês, e o banco vai passar o quê? Direto R$ 6.000 para Pichau. William, mas não era 6.800? Não. O banco, ele fica com o quê? Ele desconta dessa transação aqui, né, os R$ 800. Ou seja, quando a gente usa o cartão de crédito, a gente utiliza o banco. Quem paga, paga parcelado. Quem recebe no cartão de crédito, recebe à vista. Então, o bem, no final das contas, era R$ 6.000 mesmo. Só que você paga, a Pichau joga o valor lá em cima, para você o quê? Para ele receber os R$ 6.000, que é o valor do bem. Só que o banco, ele fica com juros. E como é que funciona? O banco repassa à vista para quem vende. Só que você fica devendo o banco 12 vezes de R$ 566. E o que acontece na prática aqui? Tu tem... Deixa eu apagar aqui. Tu tem R$ 10.000. No próximo mês, você vai ter o que aqui? Seguindo a lógica aqui, né? Você vai ter mais ou menos R$ 9.500. E você pediu tudo que você quis. Então aqui você pediu o quê? Você pediu um monitor de R$ 6.000, tá? Vamos juntar tudo num balaio só para vocês poderem entender o negócio. O monitor. Aqui vocês vão ter um teclado novo, né? Aqui vocês vão ter um microfone. E tudo deu 6.000. Ou seja, você pagou tudo parcelado. Você descontou do seu caixa, do seu poder de compra, que você tinha 10.000, apenas R$ 9.500. Beleza? Apenas R$ 9.500. E você, além de você ter descontado pouco do seu financeiro, você recebeu tudo que você queria. Aqui você recebeu tudo que você queria, só que você quis pagar à vista para você ter R$ 800 de desconto. Olha, mas R$ 800 é dinheiro? Sim. Mas pensa comigo, vale a pena você perder R$ 800, que é que é isso daqui, perto dessa descapitalização de cair de 10.000 por R$ 4.000? Compensa? William, mas eu não tenho cartão de crédito. Aí, beleza. Aí, pô, aí beleza. Cada um que se vira com o cartão aí. Mas eu pago tudo no cartão, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia, minha cunhada, ela tem uma empresa de milhas aéreas. Ela tem uma agência de turismo, então ela trabalha muito com milhas. Cara, ela me cadastrou como membro da família dela lá, e eu tenho o cartão Black. Então, velho, eu pago tudo parcelado, velho. E o cartão nem é meu, pô. Pago tudo parcelado, o cartão Black dela lá. Então, tipo assim, meu CPF, tudo certinho, mas ela me cadastrou como membro da família. Então, meu cartão Black, 100 bits ali, não é meu. É da minha cunhada, eu dei meus pulos. Cada um dá seus pulos com o cartão aí. Entendeu? Agora, pensa comigo. Tá bom? Pensa comigo. Ó, agora eu vou começar a viajar na maionese, ó. Vou viajar na maionese. Isso aqui é a parte que todo mundo fica doido. Tá bom? Ó, você tinha R$ 10.000. Aí você vai ter, próximo mês, você vai ter 9.500. E você vai ter uma dívida. Sim, você vai ter uma dívida de R$ 566 por mês. Só que aqui, você descapitalizou R$ 500 só, e você teve seu teclado, seu microfone, teve sua mesa, tudo da Pichau. Muito melhor você ter tudo isso aqui na mão e ter uma dívida que é com um banco, que é bem de boa. É uma dívida de cartão de crédito. Não é como se fosse um financiamento que o pessoal vai lá e rouba teu carro, pô. Pega teu carro se tu não pagar. O máximo que vai acontecer, você não vai ficar no Serasa ali, no cartão de crédito, um mês ou outro ali, tá ligado? Mas beleza, vai baixar o seu score, bola pra frente, tranquilo. Mas é muito melhor você ter esse primeiro cenário aqui do que o segundo cenário, que é o quê? Você ter tudo também, né? Só que você ter o quê? Só R$ 4.000 de caixa da tua empresa. Cara, o dinheiro da tua empresa, velho. O teu dinheiro é o dinheiro da tua empresa, velho. Você vai descapitalizar pra quê, velho? Se acontecer algum imprevisto. Aí vem aquele negócio, né? Pô, William, mas eu não quero gastar os 6.000 de uma vez. Eu tenho paciência. Ô, caralho, parou de compartilhar. Eu tenho paciência. Eu quero pagar. Todo mês eu quero pagar o quê? R$ 2.000. Todo mês eu quero pagar R$ 2.000. Então eu tenho paciência. Tem o quê? Em 3 meses? Em 3 meses aqui,
Eu vou fazer o quê? Eu vou passar todo mês, eu vou lá na Pichal, eu vou comprar um negócio de 2.000, 2K. Então aqui você vai descapitalizando de pouquinho em pouquinho. Vai descapitalizando de pouquinho em pouquinho. Então aqui, ó. Primeiro mês 10.000, aí foi para 8.000, depois foi 6.000, foi para 4.000. Então aqui, no final das contas, o que tu tem? Tu tem parcelas de R$ 2.000 todos os meses, né? E você, no final das contas, no final desses 3, 4 meses ali que você para você quitar o negócio, você vai ter todos os seus bens. No cartão de crédito, você vai ter o dinheiro, você vai ter todos os seus bens que você comprar no momento da compra, porque o banco vai pagar para a Pichal e você só vai dever o banco. Ou seja, você, teoricamente, você só atrasou o que você já ia pagar, comprar no final das contas. Entendeu? Então, o que você fez? Você só teve mais paciência, só que você descapitalizou mais rápido. Aqui em 3 meses, você descapitalizou o quê? R$ 2.000 por mês. Então, em 4 meses, óbvio que progressão, você vai ter todo mês um lucro ali, talvez abata nessas parcelas, mas concorda comigo que é mais fácil tu conseguir recuperar R$ 500 de parcela do que R$ 2.000 de parcela? Agora vem o mais doido. Vocês vão ficar malucos isso daqui. Vocês vão ficar mais louco, tá? Pensa comigo, ó. Digamos que vocês adotem o mindset de pagar tudo no cartão. Pô, eu escutei o William ali, Arthur, fora que vai ter a grana pra girar. Fiz a merda de pagar tudo à vista e agora eu vou ter que virar depositor de novo. Não, viado. Depois nós vamos trocar uma ideia no off lá. Depois eu te ajudo com esse BO teu aí. Relaxa. Relaxa, tá de boa. A gente vai trocar uma ideia aí. E depois você tem que entrar comigo, viado, pra você me ajudar a desenhar meu produto novo aqui, velho. Desenhar meu produto novo. Mas enfim, vamos lá. Ó, pensa comigo. Aqui, nesse caso específico aqui, tu quis comprar tudo e você tá pagando 2K por mês, né? Aí a gente tem 3 cenários. Tem um cenário que você tem paciência, você vai pagar todo mês você paga 2.000 ali, na Pichal paga as coisas à vista ali, tudo dá à vista mais ou menos 2.000, e tu vai demorar 3 meses para quitar. Aqui, no segundo cenário, você vai pagar os 6K à vista, e você vai descapitalizar, vai cair de 10K para 4K, você descapitalizou. Aí aqui é o quê? Aqui é o quê? Aqui é o melhor cenário. Vou até colocar de verdinho aqui, que vermelho é zoado. Aqui tem o melhor cenário, que é o quê? Você paga no cartão de crédito e você fez um investimento de 6K aqui, só que você descapitalizou R$ 566 por mês durante 12 meses, que é o melhor cenário. Tá bom? Agora pensa comigo. Pensa comigo. Se você começa a pagar tudo no cartão a partir de hoje, tudo em 10 vezes, como que funciona? Aqui, se o negócio é 6.000, em 10 meses vai ser R$ 600 por mês. Tá bom? E vem o bagulho mais doido. E aqui, no mês aqui, ó, no mês aqui, de R$ 2.000 aqui, você vai pagando R$ 2.000 por mês. Então, todo mês a parcela vai ser de 2.000. E aqui no outro cenário, você gastou 6.000. Pensa comigo. Se 600 fucking reais equivale a 6.000 reais, R$ 2.000, se a gente multiplicar isso aqui por 10, você teoricamente não está comprando um produto de R$ 20.000? Se você parcela tudo em 10 vezes, tudo bem, vai ser R$ 2.000 por mês durante 10 meses. Só que, digamos aqui nesse segundo cenário específico, que você paga todo mês, paga R$ 2.000 à vista numa coisa. Todo mês. Todo mês eu quero comprar uma coisa de 2.000 na Pichal. Eu sou maluco, eu compro todo mês eu compro alguma coisa. Concorda comigo? Se você repetir esse padrão durante 10 meses, ficar pagando R$ 2.000 à vista, você não está no final de 10 meses comprando um produto de 20.000? Ou seja, se você quiser investir num produto de 20.000 hoje, você consegue, você só precisa de um cartão de crédito. Você vai pagar R$ 2.000 por mês. Ou seja, o que eu tô falando? Esses R$ 6.000 aqui é equivalente, se você gastar R$ 6.000 por mês de investimento, comprando qualquer coisa que seja, é um investimento de R$ 60.000, pô, em um ano. Então, pra que caralhos você vai ficar comprando as coisas à vista? Sendo que todo mês eu vou comprar R$ 2.000 ali. Sendo que ao longo de um ano, você quer 20.000, pô. É um produto de 20.000 que você poderia comprar esse mês. Só que parcelado em 10 vezes. Faz sentido o que eu tô falando? Tô viajando, né? Mas é isso daí, pô. É isso que eu tô falando, cara. É um papo meio viajado. E ainda mais, ó. Eu vou mais além do porquê que vocês têm que comprar as coisas parcelado. Eu vou muito mais além. Pensa comigo. Ó.
Ó, isso aqui é putaria, velho. Por isso que rico não compra porra nenhuma à vista, velho. Só quem é bilionário. Aí os caras, quero comprar um negócio à vista. Só casa os caras compram à vista. Mas porque tem uma lógica de... Nem isso o povo compra à vista, nem isso. Mas pensa comigo, ó. Pensa comigo aqui, vem comigo no pensamento aqui, ó. Aqui a gente tem um ano, aqui a gente tem janeiro. E aqui a gente tem o quê? Dezembro. Tá bom? E a gente tá onde? A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Em outubro. Tá bom. Outubro. Digamos que aqui eu quero fazer esse investimento de 6 mil reais. Quero refazer meu setup aqui. Vou gastar 6 mil. Cara, o que eu vou fazer? Quando eu parcelo essa porra em 12 vezes, que dá 506 reais por mês, eu estou prejudicando o meu mês, do meu ano, apenas o quê? Novembro, dezembro, né? Se contar, né? Novembro, dezembro. Então aqui eu estou gastando 536 reais e 500 reais. Esse ano eu quero faturar quanto? Eu quero faturar 340 mil. O caso do William, tá? O caso aqui, Mac Mini fez em 21 em 2 cartões. Essa porra mesmo, velho. Você vê certinho, velho. Você vê certinho, velho. Cara, se você puder parcelar em 2 cartões, parcela, velho. Porque, ó, vem com o mindset do pai. Vem comigo aqui, ó. Cara, em que lugar vocês vão aprender essa porra aqui? Que lugar? Eu me acho um gênio sabendo isso aqui, tá? Mas eu vou me empolgando. Presta atenção nesse caralho, ó. Se esse ano eu vou faturar 340 mil reais, que é a meta pessoal do William, próximo ano eu vou faturar o quê? 500k, que eu já falei pra todo mundo, eu quero faturar no mínimo 500k. Então, eu estou comprando 6 mil reais em setup, só que esse ano que o meu faturamento é 340 mil reais, eu estou gastando o quê? Mais ou menos ali 1.200 reais, que é 2 meses que falta o ano acabar. Então, eu estou gastando 1.200 reais do quê? De 340 mil reais faturados. Os outros 5.800 reais, aqui 4.800 reais, eu estou gastando do quê? Do William do futuro. O William do futuro é sempre o cara mais foda, velho. O William do futuro, ele fatura 500k, pô. O William do presente fatura 340. O William do futuro fatura 500k, velho. O William do futuro é pica. O William do futuro, ele é o cara mais foda que existe, velho. Sempre o William do futuro é o cara mais foda. O Fernando do futuro, o Caio do futuro. Para isso, o William do futuro é nada, não. Então, o que eu estou fazendo nesse caso específico? Vem comigo. O que eu estou fazendo? Eu estou gastando do meu ano de 2025, eu estou investindo 6 mil reais esse ano e eu vou pagar apenas 1.200 reais. No próximo ano eu vou pagar o resto. Tá tudo certo. Vou pagar o resto. Só que o próximo ano é 500 mil reais, porra, que eu vou faturar, minha meta é 500 mil. Se minha meta é maior, o meu lucro é menor? Não é. Então eu jogo pro futuro o quê? Esse gasto que o meu lucro já é maior, que não vai fazer nem diferença para mim. Então, quando você parcela em 12 vezes, em 10 vezes, geralmente, tudo bem, janeiro pagou em dezembro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Pagou as coisas metade do ano, cara, teu lucro é um hoje, daqui a um ano teu lucro é outro, viado. Isso aí daqui a um ano para você não é nada. É isso que eu tô falando. Então, tipo assim, pra que eu vou gastar 2 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, num investimento só, que eu vou tirar os 6 mil reais, apenas os 340 mil reais de faturamento que eu tenho aqui, sendo que eu posso tirar só 1.200 reais desse valor aqui, que é menor do que o valor que eu vou tirar próximo ano. Por isso que eu não pago porra nenhuma. Cara, não pago merda nenhuma, velho, à vista. Tudo parcelado. 10 vezes, 12 vezes. Com juros, porque, cara, de verdade, eu prefiro ter o dinheiro da conta do meu banco. Eu prefiro muito ter dinheiro à pronta entrega. Se precisar acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro líquido. Do que ficar pagando as coisas à vista, pô. Que adianta, velho? Que empresa eu sustento pagando as coisas à vista? Eu tenho 4 pessoas na minha equipe, pô. Que empresa que eu sustento se eu quiser ficar pagando as coisas à vista? Não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum, velho. Então, a minha ideia sempre vai ser pagar as coisas parceladas, porque eu diluo durante o tempo e eu conto com a presença, o mindset do William do futuro. Eu conto com a ação do William do futuro. Porque o William do futuro é sempre um William melhor. O eu de vocês do futuro é melhor que o eu de vocês de presente, pô. Por isso que a empresa tem que crescer. Aí, beleza. Aí tu hoje tem uma operação que você não sabe quanto você fatura, você não sabe se você faturou bem, se você faturou no ano, você não sabe quanto que você quer faturar, né? E você fica nessa maré, sapeia e continua a mesma merda, velho. Essa é a verdade, velho. Então, pô, se você me perguntar em qualquer momento do dia, eu vou falar pra você. Minha meta é 340 mil reais esse ano e próximo ano é 500 mil reais. Eu não abro mão disso. Se você me perguntar em qualquer momento do dia, essa vai ser minha resposta. Tá bom? Então, eu sei o quanto eu quero crescer. Então, por isso que é importante você saber o quanto você quer crescer.
Porque vocês conseguem contar com o faturamento do futuro. Aí vocês não sabem quanto você faturou esse ano. Vocês não sabem se você faturou 60 mil. Vocês não sabem se você faturou 50 mil. Vocês não sabem se faturou 30 mil. Aí próximo ano, William, nem sei quanto eu quero faturar próximo ano. Próximo ano eu quero faturar 80 mil. Às vezes se tu faturou 80 mil esse ano, tu nem sabe. Tu nem sabe na verdade, velho. Próximo ano, como que você vai manter o mesmo faturamento de um ano para o outro? Não existe isso, velho. A empresa ela é feita para crescer. É natural que a empresa cresça. É natural. A menos que você tenha um outro propósito, tá bom? Ó, não vou ficar cagando regra aqui não, tá? Tô dando uma cagada de regra, tô. Mas não vou ficar viajando na maionese cagando regra não, tá? Presta atenção. Às vezes teu propósito é outro de vida. Pô, William, eu quero ter tempo com minha família. Pô, William, pra mim tá bom. William, eu não estou disposto a pagar o preço para crescer. Tudo bem. Cada um tem seu propósito, galera. Não quero... O final da vida não é só dinheiro, tá bom? Isso é muito importante falar pra vocês. Nem tudo é dinheiro. Pô, William, meu propósito aqui é ver minha filha crescer, é fazer não sei o quê. Cara, não tô cagando regra aqui, tá bom? Meu objetivo, eu tenho 24 anos de idade, meu objetivo nesse momento, eu quero ser o Thales Gomes, pô. É meu propósito. Agora, se seu propósito é outro, pô, William, eu quero viajar durante o ano, quero fazer 2, 3 viagens internacional. É importante que você ganhe dinheiro? É importante. Só que, William, o trabalho pra mim não é prioridade. Então, não é pra... Tô tranquilo, cara. Não é pra você o papo aqui do que eu tô falando, entendeu? Não é pra você. Mas assim, da mesma forma que você consegue escutar isso aqui e ter um bom tom de entendimento de beleza, o Ulisses está falando para pagar as coisas parceladas porque faz sentido, porque, poxa, se eu sou um ser humano, eu evoluo, quer dizer que próximo ano eu vou ser melhor. Então eu estou diluindo, estou tendo uma dívida aqui que no próximo ano eu provavelmente vou faturar mais, porque é normal do mercado evoluir. Aí beleza. Tá bom? Não tô cagando regra aqui de ninguém. Estão curtindo? Acho que só tem mais um tema para falar aqui. Esse bagulho de pagar parcelada é bizarro, né? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram digerir o que eu falei aqui? Ficou claro? Vocês concordam? Alguém discorda? Alguém discorda aí? Alguém acha que eu tô viajando aí? Deixa eu beber água aqui. Já tinha visto isso antes. Isso aí, caralho. Cara, pagar as coisas parceladas não faz sentido, velho, você pagar as coisas à vista. Você descapitaliza muito, velho. Isso te impede de avançar financeiramente, você aumentar a equipe. Pô, por isso que a galera financia. Financiamento é a mesma coisa que você pagar as coisas parceladas. Tu pega o dinheiro à vista e paga parcelado. Mesma coisa. Se você vai parar de pagar à vista, você vai pagar parcelado. Mesma coisa, financiamento. Mesma lógica. É a mesma lógica. Tá bom? Agora eu vou falar sobre o último conceito, é sala de financeiro. Pô, velho, difícil, hein, velho? Sala de financeiro aqui. Essa aula foi zica. Mas, ó, último tema, tá? Vou falar sobre o fluxo de caixa. Tá bom? Fluxo de caixa. Cara, o fluxo de caixa, ele é muito... É um tema complexo, tá bom? Acho que de todos os temas aqui é o mais complexo, o fluxo de caixa. É um tema que eu estou aprendendo, tá? Tenho humildade de falar aqui que eu não sei tudo sobre fluxo de caixa. Estou aprendendo. Eu vou compartilhar com vocês o tanto que eu sei, tá bom? O fluxo de caixa para empresas do ramo de prestação de serviço é muito mais simples do que o do varejo. Porque o varejo você tem que comprar para a pessoa ir lá na sua loja comprar e comprar de você. Então o fluxo de caixa ele tem que ser muito mais eficiente. E nesses casos em específico, eu não sei como é que funciona, tá bom? Eu não sei. Mas a lógica é a mesma, só que é mais complexo de você identificar e você ter um bom fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa, tá bom? Primeiro, vamos diferenciar aqui o que é caixa livre, o que é reserva de emergência e o que é fluxo de caixa, tá bom? Tem diferença esses três termos. Caixa, todo mundo sabe, que a gente está falando de dinheiro no banco, tá bom? O que é o caixa livre? É importante que vocês tenham isso aqui segmentado na empresa de vocês. É interessante que vocês tenham 2 bancos na empresa de vocês. 3, tá? 3. Um banco que é a sua conta pessoal, que é um CPF, é o quanto que você se paga por mês, tá bom? É importante que você tenha uma conta para o seu fluxo de caixa, tá bom? Que é o dinheiro que você tem para fazer o seu negócio acontecer. Beleza? Agora eu vou explicar isso aí, tá? Só guarda essa informação. Fluxo de caixa é o dinheiro que você tem que faz o seu negócio acontecer. Não é a sua despesa, tá bom? Fluxo de caixa é o dinheiro que tem no caixa para fazer o negócio girar. Agora eu explico isso daí. E a gente tem a reserva de emergência, tá bom? Então, ó, a reserva de emergência é o terceiro banco, né? A reserva de emergência é quando as coisas dão bosta. Deu bosta, você tem uma reserva. A reserva ali tá para segurar as pontas da sua empresa.
O caixa livre é o dinheiro que vocês têm disponível para você fazer investimento. Então você precisa ter essas 3 contas, tá? 4 contas, né? A sua conta CPF, que nem conta, né? O quanto que você se paga por mês para você viver, pagar aluguel da sua casa, parcela do seu carro, coisas que não tem nada a ver com a empresa, tá bom? Você precisa ter uma conta para fluxo de caixa, que é o dinheiro que você faz o seu negócio girar. Você tem que ter uma conta de reserva de emergência, que é o dinheiro que você deixa paradinho lá, na conta poupança mesmo, pode ser, tá bom? Para você poder fazer o seu negócio acontecer. Para você poder guardar caso tenha de merda, tá bom? E você precisa de um caixa livre. O caixa livre, ele é para você fazer investimento, tá bom? Então, o dinheiro que você separa, uma parcela por mês do lucro ali, que é um dinheiro que você deixa guardado também, que é quando você quiser fazer investimento, você tem o quê? Você tem um dinheiro ali, que fala, esse dinheiro tem um único objetivo de investimento. Comprar um MacBook, enfim, vocês entenderam, né? O que eu quis dizer, aumentar a equipe, investimentos em geral. Tá bom? Então é importante que vocês tenham essas três contas e vocês separem. William, quantos por cento eu coloco em cada um? Cara, não sei. Não sei. Tá bom? Vai muito do que você tem de objetivo aí. Mas eu começaria a ter, pelo menos essa visão de ter um dinheiro separado para fazer o negócio acontecer, um de emergência e um de caixa livre, que é o dinheiro que eu posso gastar do que eu quiser, para investir, tá bom? Vamos lá. O que é o fluxo de caixa? Nada mais é do que como que você controla o dinheiro no seu negócio, tá bom? Então, o fluxo de caixa é o dinheiro que você faz para o seu negócio acontecer, que você tem para o seu negócio acontecer. Vou dar um exemplo prático aqui, tá bom? É cenário fictício, tá? Designer que fatura 10 mil reais por mês. Vamos colocar esse designer que ele fatura 10 mil por mês, tá bom? E ele tem 2 mil reais no caixa dele. Ele tem 2 mil reais no banco. Ele não separa nada, tem 2 mil reais no banco, tá bom? Aí digamos que no mês tem 30 dias, tá bom? E no dia 5 ele fecha quê? Ele fecha um projeto de 2 mil reais. Então ele tinha 2 mil reais, e ele fechou mais de um projeto, o cliente pagou à vista. Ele tem o que agora no banco, galera? Quanto dinheiro ele tem no banco? 4 mil. 4 mil reais. Beleza? Só que no dia 10 ele tem equipe. Então ele tem que pagar 4 mil reais para a equipe dele. No dia 10, ó, ele recebeu dia 5, né? Ele tinha 2 mil reais no caixa da empresa dele, que é o que ele tinha. No dia 5 ele fechou um projeto, ele conseguiu 4 mil, só que no dia 10, todo dia 10 ele tem que pagar o designer dele, ele tem que pagar o gestor de tráfego dele, ele tem várias despesas, tá bom? E equipe e tráfego. Vamos colocar tráfego aqui. O cara fica com 0 ou fica com muito pouco. Concorda comigo que ele faliu aqui? Não faliu, pô, mas concorda comigo que secou, não tem dinheiro? Só que no mês ele faturou 10 mil, né? Só que ele tem 8 mil reais em contrato. Todo mês ele recebe 8 mil reais em contratos todo mês. Todo mês ele já tá fechado, pô. Ele tem 4 clientes que pagam 2 mil reais pra ele. Só que todos esses clientes, eles pagam eles no dia 20. Concorda comigo aqui que tá meio troll isso daqui? Aí no dia 30 ele se paga 6 mil reais. Esse é o custo de vida dele. Aí ele volta pro quê? Pros 2 mil reais. Olha o ciclo. Ele fatura, geralmente, ele fatura 10 mil reais, né? Ele fica com sempre 2 mil reais na conta do banco. E geralmente no começo do mês, pinga um freela para ele ali, que ele ganha 2 mil, e no dia 10, ele paga 4 mil reais na equipe. E no dia 20, ele recebe 8 mil reais nos contratos que ele atende, que já tá fechado. Ele fica trabalhando sempre nos contratos. E no dia 30 é o dia que ele se paga 6 mil. Aí ele volta para quê? Volta para os 2 mil reais no caixa. Então, ele fatura 10 mil, não fatura mal, fatura 10 mil, pô. Legal, fatura bem. Você concorda comigo que tá muito prejudicado aqui? O que? O fluxo do caixa dele. Ou seja, ele não tem o dinheiro suficiente para fazer o negócio dele acontecer. Porque entre o dia 10 e o dia 20, ele fica praticamente zerado. Ele fica zerado. Por quê? Porque as datas de pagamento aqui não estão interessantes para o negócio dele. O que esse cara aqui tem que fazer? Tá bom? O que esse cara aqui tem que fazer? O que eu faria 2 coisas aqui. Ou eu jogaria o pagamento do dia 10, que ele paga na equipe, nas despesas do negócio dele, dia 10, que é quando a data do cartão dele fecha, eu jogaria para depois do dia 20, porque é só depois do dia 20 que ele recebe o dinheiro. Ou eu negociaria com os clientes, para esses clientes do dia 20 anteciparem e pagarem para ele no dia 5. Então, tá vendo que, pô, o designer fatura bem, fatura 10 mil, pô. Ele já tem 8 mil reais de contrato, pô.
E sempre ele atende no contrato, só que ele pinga uns freela e é sempre no começo do mês. Só que no final do mês ele se paga 6 mil, então ele fica nesse fluxo infinito. Então concorda comigo que o fluxo de caixa dele aqui não tá legal? Quanto que ele precisa no dinheiro no caixa? Quanto que ele precisa no caixa da empresa dele para poder fazer o negócio acontecer? Ele precisa, no mínimo de 6 mil reais. Só que ele tem 2 mil reais no caixa. Só que, ó, porque na equipe dele aqui, ó, ele paga 4 mil, né? Se ele tiver 6 mil no dia 10, ele pagaria 4 mil e logo no dia 20 sobraria 2 mil para ele poder fazer o giro, né? Pagar uma ferramenta, pagar alguma coisa ali, tudo tal. Então, a ideia de você ter um bom fluxo de caixa é você ter dinheiro para você poder fazer o seu negócio acontecer. E essas datas de pagamento, datas de recebíveis e datas de coisas que você paga, eles têm que ser em datas estratégicas. Entendeu? Nesse caso aqui, é super válido você entrar em contato com seus clientes, se você tiver um contrato, e você negociar a data desses pagamentos. Fulano, cara, é possível a gente trocar essa data de pagamento? Meu fluxo de caixa aqui vai ficar melhor, tá? Você me pagar, em vez do dia 10, você me paga no dia 15. Sei lá, pô, às vezes é questão de conversar. Ou você fala pra galera, esse mês, o que eu vou fazer? Eu pago 4 mil reais pra você, pra um designer, sei lá, um designer e um gestor. Cara, eu vou te pagar um pouquinho mais esse mês, aí tu segura até o próximo mês aí, pra gente, dou um bônus aí. Só que no próximo mês não vai ser no dia 10, vai ser no dia 15 ou no dia 20. Mas dá até um bônus pro cara, às vezes até valoriza o camarada, entendeu? Então, valorizaria e não ficaria difícil o fluxo de caixa. Então, o que teria que ser feito é trocar isso daqui, ó. O 8 mil reais paga no dia 15. Opa, parou de compartilhar. 8 mil reais paga no dia 15. Recebe no dia 15. E a galera do Travo, a galera da equipe, paga no dia 20. Aí sim, no próximo mês, né? Ele recebeu 6 mil. Ele recebeu. Ó, como que fica melhor, né? Ele vai receber antes os contratos. No dia 20 ele vai pagar a equipe. No dia 30 ainda vai sobrar um dinheiro aqui, porque ele ganhou 8 mil reais aqui, né? Para ele se pagar no final do mês. E no próximo mês voltar com 2 mil reais de caixa. Então, dessa forma, fica muito mais interessante. Aqui, no próximo mês, ele vai ter o que de caixa aqui? 2 mil, mas vai fechar mais um freela no começo do mês, 4 mil, mais 8 mil reais, dá 12 mil reais. 12 mil reais. Então, a ideia aqui é ter um fluxo de caixa um pouco mais controlado. Um fluxo de caixa melhor. Cara, tem outra forma aqui de explicar o fluxo de caixa aqui também, que eu expliquei para a Eduardo esses dias, que eu estava ensinando ela como é que faz. Só que eu não vou conseguir pensar o exemplo aqui de cabeça. Eu tava com umas mangas. Tava explicando pela fluxo de caixa com manga. Sabe, fruta, manga? Manga. Falei, ó, Eduardo, você é um vendedor de manga. Eu tava explicando pra ela lá. Só que eu tava inspirado na hora. Aí eu não lembro do exemplo que eu usei aqui. Galera, essa foi a aula de hoje. O que vocês acharam? Curtiram? Alguém tem algum feedback, alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que eu possa ajudar aqui? Do negócio? Momento de tirar dúvida aqui, a gente trocar aquela ideia maneira. E aí? Como é que tu recomenda a divisão de porcentagem? 20% de custo, 30% de prolabore. Arthur, nesse caso específico, o que eu recomendo, tá? Se a gente olha para um negócio, vamos usar um exemplo de 10 mil reais para você poder ter essa noção, tá bom? A primeira coisa que eu iria olhar é a margem, tá bom? Margem no negócio. Então, se você fatura 10 mil reais e todo mês, juntando tudo, lucro líquido, você tem 20% de margem, não tá legal. Você precisa faturar mais e gastar menos, tá bom? Então, o que eu tô falando? Juntando você e suas despesas, com equipe, plataforma, desses 10 mil, você estaria se pagando, tendo de despesa 8 mil. Então, você tem 20% de margem. Nesse caso específico, precisa otimizar a operação para ela gastar menos. Às vezes você talvez fazer um esforço para gastar menos na sua conta pessoal, para você poder se passar um prolabore menor. O ideal no total é ou você aumenta o faturamento também, né? Você pode continuar faturando, gastando a mesma coisa na conta pessoal. O importante é você aumentar seu faturamento. Eu olharia para a margem, eu começaria a olhar quantos por cento de margem de lucro líquido eu tenho. Eu olharia para mim no 40%. Então, de 10 mil, eu tenho que todas as minhas despesas, inclusive meu prolabore, dá no máximo ali 6 mil reais. Mas nesse caso em específico, tu olharia o quê? Tu teria que aumentar o faturamento, vender mais, velho. Vender mais.
Se posicionar melhor, melhorar o processo de vendas, vender mais. Vender mais, melhor, mais fácil e cobrar mais. Melhor maneira, cara, é tu cobrar mais. Entendeu? Margem de 20% pro autônomo, velho, é legal, mas pra empresa não é legal. Tá bom? Pra empresa não é legal. Como assim autônomo? Autônomo é o cara que trabalha sozinho, né? Pô, trabalha sozinho, quer continuar trabalhando da mesma forma. O autônomo é legal, pô. Imagina, tu ganha 15 mil, deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. Tu fatura 15K, dando um exemplo, né? 15 mil, tu tem 20% de margem. Então, pô, 15 mil, você tá contando com o seu salário, você tá gastando 12 mil reais. Então, pô, ó que legal. Tu ainda sobra 3 reais de lucro por mês. Só que pro cara da empresa, o cara ele tem que ter uma margem maior, porque ele precisa expandir. Entendeu? Então, pô, margem de 40% de 15 mil, pô, 0,4, são 6 mil reais de lucro. Margem esse ano tava em 90%, kkk, custava baixíssimo, boa, muito foda. É isso aí, mano, eu olharia principalmente pra essa métrica, a margem. Pegar quanto que eu realmente gastei na minha conta pessoal e vocês têm que colocar isso no papel e estabelecer limites, galera. Limites, tá bom? Limites. Por exemplo, aqui eu e o Eduardo, pô, nosso custo de vida aqui é 8 mil reais, eu e o Eduardo. Então, é tipo assim, pô, minha empresa fatura mais de 30, 40 mil reais. Tem uma despesa alta? Tem, porque hoje eu sou um cara, igual eu falei pra vocês, estou alavancado. Sou um cara alavancado, estou fazendo muita dívida e investimento para eu poder crescer. O lucro líquido, ele não é tão interessante, mas o lucro operacional é bom. Entendeu? Mas eu estou, por exemplo, investindo em plaquinha, estou mudando meu setup, pintei os bagulho de preto aqui, comprei microfone para dar um brand melhor aqui, trazer um conteúdo maneiro também para vocês. Estou melhorando meu setup aqui. Então hoje eu estou fazendo o quê? Estou tendo o mindset de investimento, de tomar a dívida agora, não ter um lucro líquido hoje muito alto, mas lá na frente, isso aqui traz ROI para mim, isso aqui é ativo. Que designer que não valoriza setup? Eu odeio, mano, não é que eu odeio, eu não me importo com setup. Não me importo. De verdade. Só que o designer valoriza. Então, se eu quero crescer a trilha, eu preciso parecer um designer bem sucedido. Na internet não basta você ser, você tem que parecer ser. Entendeu? Vai liberar a planilha hoje? Vou, velho. Só que é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou mexer nessa planilha porque na minha aqui, ela tá mais automatizada, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou liberar aqui pra vocês poderem mexer, tá bom? Mas assim, velho, espera um pouquinho aí, talvez pra vocês poderem preencher o negócio de vocês, porque eu vou melhorar ela pra não ficar zoado pra vocês, entendeu? Pra não ficar zoado, porque se vocês começar a preencher o dado de vocês aí e depois eu lançar uma versão melhor, porra, aí vocês vão ter que repreencher, entendeu? Tudo bem que é Ctrl+C, Ctrl+V, mas pô, mó trabalho. Então espera um pouquinho aí, eu vou fazer essa semana ainda, até sexta-feira eu faço. Só preciso ter um tempo pra melhorar. Dúvidas, 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 mais alguém com dúvida aí, galerinha, que a gente pode tirar? Vocês curtiram a aula? Boa, boa. Então é isso aí, galera. Parabéns, Gold das mentorias. Valeu, gurizada. Valeu, valeu, valeu. Hoje a aula foi. Eu falei pra vocês que ia ser denso, velho. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa aqui dessa aula, depois me pergunta, me chama no privado, que a gente troca uma ideia, beleza? Mas a ideia é isso aqui, eu abordar com vocês, para vocês poderem ter essa noção de gestão. Isso aqui é gestão, pô. É pura gestão isso daqui. Então, vou liberar essa aula depois do Ubla lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Boa noite aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Ô, peraí. Isso aí não. Tem que tirar foto. Calma lá, calma lá. O Carlos saiu, pô. Sacanagem, sacanagem. Tem que tirar foto. Tô esquecendo, velho, de fazer a aula. Tem que tirar uma foto aqui com vocês, velho. Calma lá, sai não. Vou marcar aqui no Instagram vocês. Pera lá, deixa eu tirar essa anotação aqui que eu deixei aqui na frente, pera lá. É nóis. Valeu, gurizada. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu. Agora sim. Falou.